Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio e esta é mais uma pastoral da Igreja Presbiteriana Jardim Vitória. Eu quero chamar a sua atenção para a passagem que está em Isaías, capítulo 6, o verso 1 até o verso 5, que é um convite para que nós olhemos mais para o trono do céu do que propriamente aos tronos deste mundo, aos reinos desse mundo. Está escrito assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, Isaías foi levado ao templo para buscar a presença do nosso Deus. O texto diz isso claramente, que ele foi ali para orar, porque havia uma razão para isso. O texto diz que no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias havia sido um rei de Judá, um bom rei, forte rei, sob quem Judá gozou de anos de prosperidade, de paz e de muita segurança. Um reinado que durou 52 anos. E agora ele estava morto. E ainda Judá estava para ser governado pelo seu filho mais novo, Jotão, que tinha aproximadamente 3 anos. E ainda nesse contexto, Judá estava sendo ameaçada por nações poderosas, como os assírios. Então, é bem natural que Isaías estivesse no templo para orar sobre o futuro de Israel. E foi então, nesta ida ao templo, que Deus deu a ele uma visão, para que contemplasse algumas verdades. Foi então apresentada a Isaías 3 lições. A primeira delas, Deus de forma soberana, governando todas as coisas. Porque o texto diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Meus irmãos, Isaías, ele viu ali o rei dos reis assentado no trono do céu. Isso significa que quem está no comando de todas as coisas, não apenas no mundo espiritual, mas no mundo físico, é este grande e soberano Deus. A verdade é que todos os reinos e reis dessa terra são usados por ele, por esse Deus soberano, para que os seus propósitos se cumpram. O fato de Deus estar no trono, meus irmãos, é um convite, é uma verdade, que nos conduz a uma vida, nós crentes, de muita esperança, de muita paz, porque tudo, mas tudo está sob o controle dele. Tudo que acontece em nossa vida neste mundo é conduzido pelo nosso Deus. Eu até costumo dizer que a soberania de Deus, ela amedronta os ímpios, mas em contrapartida traz esperança, estabilidade para nós crentes. Mas em segundo lugar, foi também apresentado a Isaías uma situação de crise espiritual. Porque no verso 5 ele declarou assim: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Perceba que Isaías, ao ver a soberania de Deus em alto grau, se sentiu como impuro e completamente desqualificado para a comunhão com esse Deus. A verdade é que o lamento de Isaías aqui
meus irmãos, aponta para a realidade de todo homem diante de Deus. Um olhar para a glória de Deus, um olhar para a grandeza do nosso Deus é o bastante para que nós nos convençamos de que toda a nossa vida, a nossa justiça própria, não passa de trapos de imundícia diante do Senhor, meus amados irmãos. O próprio profeta Isaías, no capítulo 64, verso 6, ele diz que as nossas obras de justiça são como panos sujos, trapos de imundícia. Ou seja, o homem do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, ele é caído. Ele foi todo afetado pelo mal, pela praga do pecado. E uma evidência para isso é quando Isaías ele vai dizer: ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. E veja, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Seus lábios eram impuros por uma razão, meus irmãos. Porque os seus corações, eles eram depravados pelo pecado. A boca fala do que o coração é, do que o coração está cheio. Se um coração é depravado, cheio de maldade, o que sai pela boca é prova do que está lá dentro. Então, meus irmãos, isso significa, essa declaração do profeta Isaías, é que tanto ele como todos os homens de Judá eram incapazes de servir ao Senhor em verdade. E com isso nós aprendemos que em seu estado não regenerado, a humanidade é totalmente incapaz de reverter essa crise espiritual. Ai de mim! Somos pecadores. Ai de nós! Somos pecadores. Que crise! Que situação muito triste. Mas foi apresentada também ao profeta uma outra e última lição, que apesar dessa triste crise espiritual, Deus superabundou a sua graça. Porque diz assim no verso 6 e 7, que então um dos anjos, mandados por Deus, trouxe na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. E com essa brasa tocou a boca do profeta e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus irmãos, está claro para nós que a iniciativa foi de Deus e sempre será para este mal, essa crise espiritual revelada ao profeta e a toda a humanidade. A brasa viva aqui tirada do altar aponta para um sacrifício perfeito e um perdão divino que foi dado ao profeta por meio da obra da expiação de Cristo Jesus. Entenda bem, você que está me ouvindo, nada é tão poderoso para limpar um coração caído. Nada é tão poderoso para transformar a alma caída que não esteja na obra de Cristo Jesus. Meus irmãos, porque diz o texto que o toque de Deus, a iniciativa de Deus revitalizou o ministério do profeta, a vida do profeta, para que em seguida tivesse um ministério abençoado, o ministério eficaz conforme o chamado de Deus. Deus lhe deu forças após esse toque para vencer os desafios que viriam à frente. Meus amados irmãos, que possamos, ao olhar para tudo que estamos vivenciando neste mundo, tanto para a justiça humana, que por vezes manchada pela corrupção, pela injustiça, que possamos, além de olhar para essa visão micro da depravação humana, venhamos também a contemplar o nosso Deus e Salvador no trono,
governando tudo e todos para a sua glória. Então, que no dia de hoje, que você possa olhar para o trono do Brasil, se ele estiver caído ou manchado pela corrupção, pelo engano, corra urgentemente e contemple o trono do céu. Lá, aquele que está sentado, ele é santo, ele é soberano, e ele está agindo em todas as coisas, segundo a sua santa vontade. Nosso Pai eterno, que bom ouvir tua voz, tua palavra no dia de hoje. O Senhor que se revela a nós, pela essa palavra, esse livro infalível e inerrante, que nos revela tantas coisas preciosas e profundas a teu respeito. Obrigado por termos a tua vontade revelada em nossas mãos e que ela também possa reinar no nosso coração, Senhor. Que hoje, ao ouvirmos essa passagem do profeta Isaías, possamos também ter a mesma visão, Pai, espiritual de contemplar ao Senhor em meio ao caos, em meio ao desequilíbrio, contemplar, Senhor, a tua grandeza, o teu reinado, a tua ação soberana sobre cada detalhe do nosso mundo, como também da nossa vida. Ajude-nos. Mas também, Deus, promova no nosso coração um senso de esperança, de que diante desse caos, por vezes, apresentado neste mundo, dessa visão micro diante da tua visão tão grande, que a nossa esperança e a esperança para esse cenário, por vezes, tão caído, é Jesus. Está em Cristo Jesus. Ajude-nos a anunciar, a falar a respeito do nosso Senhor, a este mundo, aqueles que sofrem, porque somente nele podemos, Pai, ter paz com o Senhor. Obrigado, porque nele o Senhor nos reconciliou contigo. Pois assim, Pai, oramos, no nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos olhar mais para o trono do céu. Ele está lá, agindo. E nada que aconteça aqui foge do seu controle.